Olá. Sabe aquele assunto que parece, assim, super técnico, coisa de pesquisador acadêmico, Uhum, mas que no fundo, é a base de tudo que a gente lê por aí? Notícias, relatórios, artigos. exato. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. O material da vez é um quadro comparativo da Universidade Federal do Paraná, feito pela mestranda Ellen Borges, agora de 21 de novembro de 2025. Um material bem completo, por sinal. Sim, e a nossa missão aqui é tipo abrir a caixa de ferramentas de um pesquisador para entender como o conhecimento é construído. E mais do que isso, né? Entender os prós e os contras de cada ferramenta. Exato, porque saber disso transforma a gente em leitores muito mais críticos, muito mais espertos. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Com certeza. E essa caixa de ferramentas é bem variada, viu? Para a gente não se perder, acho que o melhor é agrupar. Boa ideia. Que tal a gente começar pelos métodos mais humanos, por assim dizer? Aqueles que se baseiam na boa e velha conversa. Ótimo ponto. E a primeira ferramenta que vem à mente é, claro, a entrevista. Mas o material já começa mostrando que não é tão simples, né? Não é só sentar e bater um papo, certo? De jeito nenhum. O tipo de conversa que se escolhe define o que você vai encontrar. O primeiro tipo que o quadro traz é a entrevista estruturada. Estruturada. Pense nela tipo como um roteiro de filme que não pode ser alterado. Ah, tipo aquelas pesquisas de telemarketing que a pessoa lê a pergunta exatamente como está no script e não pode sair 1 milímetro dali. Exatamente essa a lógica. O objetivo é padronizar tudo ao máximo. Para poder comparar depois. Isso, para poder comparar as respostas de centenas ou até milhares de pessoas. A grande vantagem é a escala. Você consegue um panorama quantitativo. Numérico. Posta genial, super inesperada no meio do caminho, o entrevistador tem que ignorar e passar para a próxima. Tem. A gente perde a chance de descobrir algo novo ali, né? Esse é o preço que se paga. A desvantagem é que ela é uma ferramenta meio cega, sabe? Ela te diz o que as pessoas pensam, mas não tem a menor chance de descobrir o porquê. Entendi. Você pode descobrir que 70% dos clientes estão insatisfeitos, mas vai continuar sem saber o motivo real, a história por trás daquele número. Faz todo sentido. Você troca a profundidade pela escala. Exato. E qual seria o extremo oposto disso? O extremo oposto é a entrevista não estruturada. Ok. Aqui o pesquisador chega com um tema, por exemplo, me fale sobre sua experiência com trabalho remoto, e deixa a pessoa falar, Livremente. livremente. É quase uma sessão de terapia com foco em um assunto. Usa-se para temas muito complexos, sensíveis ou sobre os quais se sabe quase nada. Imagino que a riqueza de detalhes deva ser incrível. É aí que as grandes ideias inesperadas devem surgir, né? Sem dúvida. A vantagem é a profundidade, mas o desafio é gigantesco. Por quê? Análise. A análise depois é um quebra-cabeça enorme, porque cada entrevista segue um caminho diferente. E comparar o que uma pessoa disse com a outra de forma sistemática é quase impossível. Depende totalmente da sensibilidade e da habilidade de quem está conduzindo. Ok, então a gente tem um método super rígido e outro super livre. Deve existir um meio termo. E é o mais usado em pesquisa qualitativa, a entrevista semi-estruturada. Certo. Aqui, o pesquisador tem um roteiro com os tópicos essenciais, mas tem total liberdade para fazer novas perguntas, pedir para a pessoa aprofundar um ponto, mudar a ordem. Ah, Ele garante que os temas importantes sejam cobertos, mas permite que a conversa respire. Entende? então ele equilibra o rigor com a flexibilidade. Parece o melhor dos dois mundos. Para muitos casos, sim. O problema é que ainda exige um pesquisador muito experiente para não se perder e acabar com uma conversa que é agradável, mas que não responde à pergunta da pesquisa. E a análise ainda é demorada. Ainda é um trabalho artesanal e demorado. Entendi. Então, só a estrutura da conversa já muda tudo. Mas, em todos esses casos, a gente está falando de uma pessoa por vez. O que acontece quando juntamos várias delas para conversar? Ah, Isso nos leva ao tal do grupo focal, ou focus group, né? precisamente. A ideia do grupo focal não é só otimizar o tempo e ouvir várias pessoas de uma vez. O ouro aqui, segundo o material, está na interação entre os participantes. Na troca de ideias. Isso, as pessoas concordam, discordam, complementam a ideia do outro. É nesse atrito que surgem insights que talvez nunca aparecessem numa entrevista individual.
O pesquisador vira um moderador. Joga lenha na fogueira. Exatamente. Isso parece muito rico, você vê o pensamento sendo construído coletivamente. Mas também me parece perigoso. E se tiver uma pessoa muito dominante no grupo que acaba influenciando todo mundo? Esse é o maior risco. É o que a literatura chama de groupthink, ou pensamento de grupo. Ah, claro. Às vezes, para evitar conflito ou por pressão social, as pessoas com opiniões diferentes se calam e o pesquisador sai com uma falsa impressão de consenso. E o resultado fica totalmente enviesado. Totalmente. O que me faz pensar. A própria interação, seja com o pesquisador, seja com outras pessoas, já pode ser um viés. Existe alguma ferramenta que tenta eliminar isso? Que tenta apenas observar a realidade? Ótima transição. Sim, essa ferramenta é a observação. A ideia é bem simples, na verdade. Coletar dados usando os sentidos. Ir lá e ver. Ir lá e ver o que acontece, sem o filtro do que as pessoas dizem que fazem. E como isso funciona na prática? O pesquisador fica escondido atrás de um arbusto com um binóculo? Olha, às vezes quase isso, mas o método é mais sofisticado. Na pesquisa qualitativa, um antropólogo pode passar meses vivendo numa comunidade para entender a cultura. Ele observa, anota tudo. Já na quantitativa, um pesquisador de trânsito pode simplesmente contar quantos carros passam por um cruzamento em uma hora. O objetivo é diferente, mas a base é a mesma: registrar o comportamento real. A vantagem parece óbvia. Você vê a coisa acontecendo sem intermediários. Exato. E é ótima para o que chamamos de triangulação. Pense nisso como um detetive que não confia numa única testemunha. Boa analogia. Ele ouve o que a pessoa diz na entrevista e depois vai a campo para observar se o comportamento dela bate com a história. Se as duas fontes apontam para a mesma direção, o caso fica muito mais forte. Mas e os pontos fracos? O detetive pode ser visto e o suspeito pode mudar o comportamento, imagino. Exatamente. A simples presença do pesquisador pode alterar a cena. É o famoso efeito do observador. Certo. E tem a subjetividade do próprio pesquisador. O que ele escolhe anotar, o que ele deixa de fora. E claro, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A observação sempre vai ser um recorte. Ok. O observador pode influenciar e a entrevista consome muito tempo. Então o problema é de escala e de viés. Como os pesquisadores resolvem isso? Eles simplesmente enviam uma lista de perguntas e torcem para que as pessoas respondam. Basicamente, sim. Essa é a lógica do questionário. Um conjunto de perguntas, geralmente fechadas, que o participante responde por conta própria. No papel ou online? Exato. É a ferramenta número 1 quando você precisa de dados de muita gente, espalhada por vários lugares. A análise deve ser muito mais fácil, certo? É só jogar os dados numa planilha e... A facilidade de aplicação e análise é a sua maior força. Você consegue identificar padrões em grandes populações de forma rápida e barata. Mas... Sempre tem um mais. Sempre. As desvantagens são traiçoeiras. Primeiro, a taxa de resposta. Você envia 1000 questionários e talvez só 100 voltem. E essas 100 pessoas talvez não representem as outras 900. Provavelmente não. E tem outra coisa. Se eu não entendo uma pergunta, não tem ninguém ali para me explicar. Eu posso responder qualquer coisa baseado na minha interpretação errada. Esse é o ponto crucial que o material destaca. Uma pergunta mal formulada pode invalidar uma pesquisa inteira. E o pesquisador só vai descobrir quando for tarde demais. Nossa. É uma ferramenta poderosa, mas que não permite nenhum tipo de diálogo. Certo. Já vimos ferramentas de conversa, de observação e de perguntas em massa. Agora o material da Ellen Borges entra em umas ferramentas mais específicas. A primeira que me chamou a atenção foi o método Delphi. O nome é imponente. O nome já soa importante, né? É, mas a ideia por trás é genial e busca resolver um problema bem específico. Como chegar a um consenso entre especialistas sem que o ego ou a hierarquia atrapalhem? E como funciona? Funciona em rodadas e de forma anônima. O pesquisador envia um questionário a um painel de experts, depois ele compila as respostas, resume os principais argumentos, sem dizer quem disse o quê,
e envia de volta para todo mundo. Ah, então na segunda rodada eu posso ver os argumentos dos outros anonimamente e repensar a minha própria posição. Exatamente. O processo se repete por 2 ou 3 rodadas, até que o grupo convirja para uma opinião mais consensual. A grande vantagem é que a opinião de um diretor ou de uma sumidade famosa não pesa mais que a de um especialista menos conhecido, o que vale a força do argumento. Isso é brilhante, mas me parece ter um ponto fraco enorme. O pesquisador que resume e envia a segunda rodada, ele não poderia sutilmente guiar os especialistas para a conclusão que ele prefere? Você tocou no ponto nevrálgico. A desvantagem é que o processo pode ser manipulado, seja na escolha dos especialistas ou na forma como os resumos são feitos. O condutor do Delphi tem um poder imenso nas mãos. Fascinante. É um consenso construído à distância e sem ego. Mas e se o objetivo for justamente o oposto? Não buscar um consenso, mas entender a jornada única e complexa de uma só pessoa. Aí a gente vai para outra ferramenta. A narrativa ou história de vida. É o mergulho mais profundo que uma pesquisa pode fazer. Aqui, o foco não é um evento ou uma opinião, mas a trajetória de vida inteira de um indivíduo, contada por ele mesmo. E o pesquisador usa tudo, né? Entrevistas, diários, fotos. Tudo. Para reconstruir essa jornada e entender como a pessoa deu sentido às suas experiências. A gente consegue uma profundidade que nenhuma outra ferramenta alcança. Sim, a vantagem é essa compreensão íntima subjetiva. É uma forma de conectar a biografia de uma pessoa com a história social mais ampla. O problema, claro... Não dá para generalizar. Exato. É um processo extremamente longo, a análise é muito interpretativa e o resultado não pode ser generalizado. A história do João não é a história de todos os homens da idade dele, mas ela nos diz algo profundo sobre ser o João naquele tempo e lugar. Do super subjetivo para o controle máximo. O próximo item da lista do material parece ser o oposto completo, o experimento. Exato. Se a história de vida quer entender o porquê subjetivo, o experimento quer provar relações de causa e efeito de forma objetiva. A lógica é isolar variáveis. Como assim? O pesquisador manipula uma coisa, a variável independente, como o tipo de propaganda, e mede o efeito em outra coisa, a variável dependente, tipo a intenção de compra. E mantém todo o resto controlado. Exatamente. Tudo o mais controlado possível. É um método científico na sua forma mais pura, quase como num laboratório. A vantagem é a certeza, imagino. A vantagem é a precisão para estabelecer causalidade. Se você faz tudo certo, pode dizer com alta confiança que A causou B. Mas... A grande desvantagem que o material aponta é a artificialidade. O comportamento das pessoas num laboratório sabendo que estão sendo observadas pode não ser o mesmo do mundo real. pode ser muito diferente. É o que chamamos de baixa validade externa. Os resultados são verdadeiros ali, naquele ambiente controlado, mas não necessariamente na bagunça da vida real. E para fechar a nossa caixa de ferramentas, chegamos na pergunta que todo estudante já fez. Será que alguém já não fez esse trabalho todo por mim? É exatamente isso. É aí que entram os dados secundários, certo? Exato. Dados secundários são informações que já existem, que foram coletadas por outras instituições. Pense nos censos do IBGE, em relatórios do Banco Central ou até em bases de dados de outras pesquisas. A vantagem é óbvia. Economiza um tempo e um dinheiro. Absurdos. Parece bom demais para ser verdade. Onde está a pegadinha? A pegadinha é que você não tem controle nenhum sobre como esses dados foram coletados. É o sonho e o pesadelo de todo pesquisador. Você encontra um banco de dados incrível que parece perfeito, até perceber que a pergunta que eles fizeram em 2010 não é exatamente a pergunta que você precisa responder hoje. Ou que a coleta tinha um viés. Exato. Ou que o método de coleta deles tinha um viés que compromete a sua análise. É como encontrar uma peça de roupa linda no brechó, mas que não serve direito e você não pode ajustar. Uau! Que passeio! Depois de ver todas essas ferramentas, do bate-papo profundo à análise de planilhas gigantes, fica muito claro que não existe a ferramenta perfeita. De jeito nenhum.
Cada escolha é uma troca. É sempre uma decisão entre profundidade e alcance, entre controle e naturalidade, entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. E o que é fascinante, e essa é a grande lição do material, é que entender a ferramenta muda completamente a forma como a gente lê o resultado. Totalmente. Da próxima vez que a gente se deparar com uma manchete que diz "pesquisa revela que", a pergunta imediata deveria ser: peraí, como eles sabem disso? Qual foi a ferramenta? Foi um questionário online? Foram histórias de vida? Um experimento? Exatamente. E a resposta para essa pergunta muda o peso que a gente dá para a conclusão. Não é mais só aceitar o resultado. É entender como ele foi construído. Isso. É um convite para sermos consumidores de informação mais ativos e críticos e não apenas receptores passivos. Perfeito. E para deixar uma reflexão final no ar, ao encontrar um estudo ou uma notícia, vale a pena fazer esse exercício de imaginação. Se a ferramenta usada para chegar àquela conclusão tivesse sido outra. Por exemplo, se tivessem usado uma série de observações em campo em vez de um questionário em larga escala, como as conclusões poderiam ser completamente diferentes? O que essa nova ferramenta teria revelado? E o que, por outro lado, ela teria deixado invisível?